Bem, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à live. Hoje nós vamos tratar de um assunto de extrema importância para o cristão e que é um assunto não abordado nas igrejas, por aí afora, o que leva ao erro de entendimento. Tá? Todos sabem, sejam bem-vindos aí, quem está chegando, por favor. Faça algum comentário, tá? Coloca alguma coisa aí. Eu não vou responder a todos os comentários ou coisas aí, mas eu vou interagindo aqui, tá? Vou procurar interagir, respondendo online a quem perguntar qualquer coisa a respeito. Mas há esse intrigante assunto. Para quem para pensar na palavra de Deus, é um intrigante assunto. Nós vemos que Deus declara que o mundo estava corrompido, né? E o pensamento dos homens era mal continuamente. E Deus decide destruir o homem que criou, né? E aí Deus resolve destruir o homem que criou, mas encontra Noé, e Noé e sua família ele resolve não destruir. E justamente porque ele não destruiu Noé e sua família que nós estamos aqui. Então eu vou ter que fazer algumas lives e bater nesse assunto, porque eu compreendi que se nós que nos importamos com a palavra de Deus, se nós que queremos ser participantes do reino de Deus, se nós que almejamos a vida eterna, não tivermos em mente a razão pela qual Deus salvou Noé e sua família, nós nunca vamos compreender o plano de salvação de Deus para o tempo que veio Jesus. Essa questão de, sim, a salvação é pela graça. Sim, se todos ouvissem o que Jesus nos disse, o Senhor Jesus nos disse, e passasse a colocar em prática exatamente aquilo ali que ele nos coloca, nos dá, seria uma maravilha. Todos estariam bem compreendidos. Mas, tristemente, as coisas não acontecem dessa forma. Se o Evangelho de Jesus não deixa dúvida, a palavra dos profetas que vieram depois, como Paulo, né? Mas Paulo, tá? Ele acaba trazendo uma nuvem sobre o assunto, porque ele aborda algo que nos dias que ele fala são importantes de serem entendidos. Mas quando chega nos dias de hoje, muitos pregadores estão utilizando essa palavra para poder fazer pregações falsas. Fazer pregações que trazem as pessoas para a igreja. Fazer pregações que levam as pessoas ao batismo. E essas pessoas pensam que porque foram batizadas, elas estão salvas e bem. Tá? E, no entanto, não é assim. Tá? Nós precisamos de compreender que quando nós nos batizamos ou nos deixamos batizar, nós estamos diante de Deus assumindo um compromisso de começar de novo. Mas começar de novo de acordo com aquilo que Deus quer de nós. Mas não é isso que se ensina nas igrejas.
Eu estou transmitindo pelo computador e, por ser pelo computador, eu não tenho certas interações com vocês, tá certo? Mas essa live aqui, ela não tem propósito de ganhar dinheiro. Essa live tem propósito de transmitir as coisas que eu tenho entendido. E essas coisas que eu tenho entendido na palavra de Deus, eu penso que representa a salvação. E eu quero passar essas coisas para vocês que quiserem me ouvir. Porque é a minha parte. É a minha parte. A minha parte é falar e transmitir o que eu entendo. A parte de vocês é ouvir e, se vocês entenderem que eu estou errado, abre o verbo. Fala aí à vontade, tá bom? Podem criticar à vontade, tá bom? Agora, melhor seria para cada um de vocês que as críticas viessem a partir de conhecimentos bíblicos, né? Porque existem pessoas que elas criticam às vezes os áudios, os vídeos que a gente faz, mas a gente percebe que são pessoas que falam por ter ouvido de alguém, de um pastor, de um padre. Não são pessoas conhecedoras da palavra de Deus, conhecedoras da Bíblia. E a recomendação que eu tenho de início para cada um é que se leia a Bíblia. Sem ler a Bíblia, você não vai ter condição de ter um relacionamento com Deus. Não vai ter. Sem ler a Bíblia, você não vai conhecer o que Deus quer de nós para um dia estarmos com Ele na eternidade. Essa ideia de acabou a lei, isso é coisa de gente maluca. Isso não é coisa de gente que pensa direito, não. Tá? Me perdoa, eu sou obrigado a falar isso. Porque é insano se pensar que um reino pode sobreexistir ou possa existir sem organização, né? É impossível você pensar num reino onde não há ordem, um reino onde ninguém estabelece coisa nenhuma, onde as pessoas vivem do jeito que querem. Isso não existe, tá certo? Isso não existe. Você veja que no Éden não tinha acontecido nada no mundo ainda, e Deus deu um mandamento, um estatuto, um juízo e um comportamento dele mesmo, Deus. Tá certo? Um exemplo de conduta. Então, se tivesse tudo continuado a partir do Éden, se não tivesse ocorrido a desobediência de Eva e, consequentemente, a desobediência de Adão, se isso não tivesse acontecido, Deus certamente teria dado novas regras para Adão para continuar vivendo. Porque a gente sempre começa do simples. Quando você vai ensinar o seu filho, você não começa ensinando para ele uma equação do segundo grau. Você não consegue, não vai ensinar para ele palavras rebuscadas, palavras complexas. Você começa a falar até de maneira que a criança entende, né? Ah, que coisinha mais linda, que não sei o quê. Você começa a falar até dessa maneira. Coisa que você não fala, mas que para a criança você usa até um jeito específico de falar, que é para ela te compreender. Ou para que você tente, digamos assim, descer ao nível dela, para você falar com ela no nível que ela entende. Então você vê bem, Deus, quando dá o mandamento lá no Éden, e Deus dá aquela simplicidade de mandamento, ó, de toda a árvore que há no jardim, você poderá comer livremente, mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela você não pode comer. Porque no dia que você comer, certamente morrerá. Então você vê que a simplicidade do mandamento de Deus ali tinha a ver exatamente com a inocência de Adão. Apesar de Adão ser um homem que tinha muito conhecimento daquilo que precisava para poder habitar na terra e estar vivendo ali na condição que ele vivia no Éden, ele era um homem que não tinha os conhecimentos que nós temos hoje. As consequências do mal, por exemplo, ele não tinha nenhuma ideia, tá certo?
Ele não tinha ideia tecnológica que nós temos hoje. É óbvio, todos sabem disso, né? Aí é só falar para poder raciocinar mesmo. Então, quando a gente olha para lá para o Éden, vê para a simplicidade da revelação bíblica, a gente compreende assim, o desmamado, ou melhor, o bebê, né, que sai do ventre, ele não sabe comer a comida sólida ainda. Ele começa a beber o leitinho que a mãe tem para oferecer, não é assim? Oferece o leitinho. E esse leitinho vai fortalecendo o bebê, vai fortalecendo, ele vai crescendo, dali a pouco está comendo comida sólida, e dali a pouco está andando sozinho, né? Até para falar os primeiros passos é a gente, né, como pai, pega na mão da criança, ajuda a criança a andar. Era isso que Deus estava fazendo com Adão. Estava pegando pela mão, ensinando a andar e tudo mais, né? Então a gente precisa de compreender o que um reino, ele tem que ter regras, tem que ter. Na sua casa tem que ter lei. Você tem que organizar sua casa. Você tem que colocar regras na sua casa para refletir você. Deixa eu ligar mais uma lâmpada aqui, está muito escuro. Acho que vocês não estão me vendo direito. Espera aí. Bom, iluminou mais. Então, assim, aí alguém vem e diz assim: ah, a lei acabou. Gente, raciocina. Que lei que acabou? Que lei que acabou? Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo vem aqui e destrói a lei. Se ele destruir a lei, então ele não tem mais motivo para morrer na cruz por nós. Não destruiu a lei? Foi a lei que o matou? Foi a lei que levou ele à morte? Então, assim, se foi a lei que levou ele à morte e ele destrói a lei, pronto, agora não precisa mais morrer. Nem ele precisava morrer mais. Acabou a lei, pronto, acabou. Então ele vai morrer para quê? Vai se sacrificar para quê? Ele vai sofrer tudo que sofreu na cruz a troco de quê? Fazer papel de quê? De Marte? Ele, Deus, filho de Deus? Faz sentido nenhum. Nenhum. Tá certo? E a prova de que não faz sentido nenhum é que dentro das igrejas, todos os pastores, de uma maneira geral, né, eles estabelecem as suas regras, as suas doutrinas internas, né? Eles estabelecem regras, né? Regra do culto, é horário para chegar, horário para sair, é horário para cantar, é horário para pregar, é horário para a escola bíblica, é horário para isso, é horário, tem horário para tudo, né? Ah, não pode usar cabelo isso, não pode usar blusa, não pode usar calça assim, tem igreja que não aceita a mulher vestir calça comprida, né? Ah, não pode usar vestido curto, mulher não pode usar vestido decotado, ah, porque isso, ah, porque aquilo. Tem uma série de regras. Não sou contra a nenhuma dessas regras. O que eu estou dizendo é que cada um pode impor as suas regras. O que a pessoa não pode pensar é que o reino de Deus é sem regras. A pessoa não pode pensar que, de repente, a lei de Deus acabou. Não tem mais que obedecer à lei. Tá, e não tem que obedecer à lei, então eu vivo como? Do jeito que eu quero? Do jeito que eu acho que devo viver? Sem sentido isso, gente. Sem sentido completamente. Como que iria ser? Ah, você chega no reino dos céus, vive de qualquer maneira? Então, assim, Deus não vai cobrar mais nada de ninguém. Todos vão viver do jeito que quiserem. Não há mais o que falar, vai escolher entre o joio e o trigo. Como assim escolher o joio e o trigo? Porque sem lei se misturou tudo, joio e trigo. E você acha que joio e trigo é o quê? Joio e trigo são aqueles que escolheram servir o Senhor, aceitar o Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação começa com o Senhor Jesus Cristo. Fora do Senhor Jesus Cristo não há salvação.
Então, quando o Senhor fala assim, deixa todos crescerem juntos, para depois eu escolher, porque é a primeira escolha que precisa fazer para que entre na escolha que o Senhor Jesus Cristo vai fazer, é aceitar que Ele é nosso Salvador, Filho de Deus, que veio aqui para salvar. Se arrepender, em primeiro lugar, né? Arrependimento pelos pecados passados e passar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Observa que não é viver uma vida de qualquer jeito, é viver uma vida sem pecado. E como é que a pessoa sabe que tem pecado? Somente se existe lei. Sem lei não tem pecado, porque é a lei que aponta o pecado. Então, assim, acabou a lei, não tem pecado? Beleza, então aí, agora podemos viver de qualquer jeito. Não importa o que façamos, está tudo bem. E tem que se lembrar que nosso Deus não quer ser adorado do nosso jeito. A nossa justiça está revelada na Bíblia, que é como o trapo da imundície. A nossa justiça é assim para Deus. Aí a pessoa quer servir a Deus de que forma? A lei de Deus acabou, beleza, então eu faço o que agora? Imagina você entra numa empresa e aí você pergunta assim: o que eu devo fazer? Não, você pode fazer o que você quiser. Não, mas não tem nenhum setor específico, uma organização específica. Não, você pode fazer o que você quiser. Aí na empresa não vai ter diretor, na empresa não vai ter gerente, na empresa não vai ter caixa, na empresa não vai ter financeiro, não vai ter departamento de nada, não vai ter departamento de compra, de venda. Não tem ninguém responsável por coisa nenhuma. Vai ser aquela bagunça geral, né? Porque se o cara for, não, mas eu vou trabalhar no estoque. Você vai trabalhar no estoque? Beleza. E por que você vai trabalhar no estoque? Não, eu vou botar as coisas no lugar. De que forma? Não, de qualquer jeito tá bom. Aí joga o negócio para lá de qualquer maneira e tá tudo bem. Não vê que é insano? Não vê que é insano se pensar desse jeito? Como que o reino dos céus, Deus criou os céus e a terra, é o que está escrito. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você já olhou para o universo que tudo o que Deus criou está perfeitamente em ordem? Você já reparou que as coisas nascem e crescem e cada uma delas tem o seu tempo específico para cada coisa debaixo do céu? Você planta a árvore, tem um tempo para ela crescer, um tempo para ela dar fruto, um tempo para amadurecer o fruto. Tudo tem ordem. Mas no pensamento dessas pessoas que pregam que a lei acabou, para essas pessoas não há regras. Se você pensar, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, sem dúvida, você acertou em cheio. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Passado. Não é o sangue de Jesus nos purifica no momento que nós pecamos. Não. Não. Para haver perdão de pecado é preciso ter arrependimento. E como que você pode se arrepender daquilo que ainda não aconteceu? De qual arrependimento Deus está falando? O Senhor Jesus Cristo começou a pregar assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E o João Batista, aquele que veio antes do Senhor Jesus Cristo, foi isso que ele começou a pregar. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, vê bem, se é para se arrepender, é para se arrepender de alguma coisa que aconteceu. Não é de alguma coisa que vai acontecer, é que aconteceu. E o arrependimento ainda tem uma característica posterior. Para que se mostre que se o arrependimento ocorreu, é preciso mostrar frutos dignos de arrependimento. O que são frutos dignos de arrependimento? Uma nova vida, construída em cima de outras bases, diferentes daquela que a gente vivia. Eu não conhecia a lei de Deus, não conhecia mandamentos de Deus, pequei contra o Senhor. Entendi, aceitei o Senhor, me arrependi, agora eu preciso de viver uma nova vida. Baseada em quê? Baseada naquilo que Deus quer que eu faça.
baseado naquilo que Deus estabelece como justiça diante dele. Agora, como que a pessoa pode dizer, ah, não tem lei, tá bom, acabou o pecado, não tem mais pecado, beleza, então eu aceito o Senhor Jesus Cristo. Agora eu sou uma nova criatura. Mas a nova criatura vai viver do mesmo jeito que a criatura de antes. A nova criatura que aceitou foi purificada, lavada, remida no sangue de Jesus. Como ela não tem regra para viver, as regras são as regras anteriores. Aí ele vai adulterar, ele vai fazer o que quiser, vai fazer, enfim, todas essas coisas malucas que o ser humano faz, porque não tem mais regra, não tem pecado, né? Então, assim, olha a esculhambação que essas pessoas pregam. Sabe quando que as pessoas que ouvem esse tipo de pregação vão entrar no reino dos céus? Nunca. Ela vai entrar no reino de Deus aqui neste mundo, porque para você entrar no reino de Deus, você aceita o Senhor Jesus Cristo. A porta de entrada para o reino dos céus é o Senhor Jesus. Mas para que você aceitar se preparar para entrar no reino dos céus, é você aceitar Jesus como Salvador, se arrependendo da sua vida passada, recebendo uma nova vida que o Senhor nos dá, sempre lembrando que todos que não aceitam o Senhor Jesus Cristo estão debaixo de decreto de morte desde Adão. Desde Adão. Esse decreto de morte atravessou o dilúvio e chegou aos nossos dias. Basta se lembrar que Noé morreu e a sua família também. Então Noé e a sua família também viveram debaixo do decreto de morte desde Adão. Por isso o Senhor Jesus Cristo fala para aquela pessoa assim, que ela resolveu seguir o Senhor Jesus Cristo, disse assim, ah, deixa eu enterrar o meu morto. Aí o Senhor fala assim, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Você vem e me segue. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você recebeu uma nova vida, uma nova oportunidade de vida. Mas a vida que você participava antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo era uma vida de morte. Uma vida que caminhava para a morte sem esperança. Com o Senhor Jesus Cristo, passa-se a viver uma vida de esperança. Porque vai, obviamente, depender da vida que nós vamos viver depois de aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador e nos arrependermos de nossos pecados. Não é simplesmente você aceita e aí daí por diante você vive a vida do seu jeito. É insano pensar isso. É insano pensar isso. Todas as pessoas que caírem nesse tipo de pregação, pode ter certeza, estarão no meio daqueles que se perderão. E aqueles que se perderão, olha, o número é incontável, porque são como a areia do mar. E se você sair for a uma praia qualquer e pisar na areia que há na beira do mar, será impossível para você e qualquer ser humano contar quantos grãos de areia há ali. Impossível. Agora, a multidão, não, haverá uma multidão de salvos, que não se pode contar. Uma multidão de salvos. Agora, veja bem, uma multidão que não se pode contar, não é difícil de imaginar uma multidão que não se pode contar. Junta 1 milhão de pessoas num só lugar e torna-se uma multidão que não se pode contar. É muito difícil contar as pessoas reunidas em multidão. Muito difícil. Tanto que tantas polêmicas que existem no meio desses discursos que há, que houve não sei quantas milhões de pessoas, não sei quantas mil pessoas, cada um fala uma coisa. Porque se imagina por metro quadrado quantas pessoas cabem, mas depende também, né, de quão perto elas estão, para se dizer ou se contar quantas pessoas cabem no metro quadrado. Então, assim, não é possível ter uma contagem precisa, a menos que você tivesse, sei lá, uma roleta por onde as pessoas fossem passando na medida que fossem saindo do local ou entrando no local,
para você contar a quantidade de pessoas que estão ali. Fora isso, é impossível. Então, assim, uma multidão que não se pode contar, quantos milhões de pessoas seria, considerando todas as pessoas que há no mundo? Não sei. Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: é muitíssimo menor do que a areia do mar. Muitíssimo menor. Então, assim, essa pregação, se você ouve essa pregação e você acredita nela de que a lei de Deus acabou, você está se incluindo no meio daqueles que se perderão. Porque essa pregação, ela não tem lógica. Não tem lógica. O Senhor Jesus Cristo não viria aqui morrer na cruz por razão nenhuma. Se ele quisesse acabar com a lei, ele acabaria de lá mesmo. Ou ele mandaria um anjo, ou ele salvaria a todos. Ou nós pararíamos de morrer. Eu acho que seria mais lógico isso aí. Acabou a lei? Acabou. Beleza. Então, dali a pouco, você ia ver pessoa vivendo 200 anos, 300, 400, 500, 1000 anos, 2000 anos. Aí nós saberíamos, a lei acabou, não tem mais pecado. Porque o Senhor Jesus Cristo, ou então o Senhor Jesus Cristo viria aqui, nasceria aqui, e aí abriria o verbo, ó, se arrepender, tá? Se arrependa dos seus pecados, tá? Aquilo que aconteceu, aconteceu, porque agora não tem mais lei. Você vai viver à vontade. E desde lá, ele também não morreria na cruz, porque é a lei que o mata. E se não há lei, não há transgressão, ele não tinha mais motivo para morrer. E nós estaríamos convivendo com Pedro, com Paulo, porque aí o decreto de morte deixaria de existir. Tenta se lembrar, justamente porque o Senhor Jesus Cristo não tinha pecado, não transgrediu a lei, é justamente por isso que a morte não pôde retê-lo. E ele foi ressuscitado para viver a vida eterna, que é dele, o Pai assim deu para ele. Então, a lógica que tem é o seguinte, é que se a lei tivesse acabado, nem mesmo o Senhor Jesus Cristo sofreria aquela morte que sofreu, porque não tem motivo para isso. Ele não precisaria ser castigado pelo pecado. Mas que pecado? A lei não tem. Se não tem lei, não tem pecado. Porque é a lei que aponta o pecado. Então, aonde está a lógica do Senhor Jesus Cristo morrer pelos pecados? Que pecado se não tem lei? Não existe lógica. E ele próprio sofrer a sanção de uma lei que ele acabou? Qual o sentido que tem isso? Não tem sentido nenhum, gente. Acorda. Por favor. Por favor. Não tem sentido nenhum. Então, é óbvio que a lei não acabou, porém, há uma coisa que precisa ser levantada ainda. Tá? No tempo que viveu Noé, não existia lei. Se a morte veio por causa da transgressão a um mandamento, se o Senhor Jesus Cristo veio porque Israel não cumpriu a lei que Deus deu a eles no Monte Sinai, nem os mandamentos, nem os estatutos e os juízos, se eles não cumpriram isso com perfeição, e veio o Senhor Jesus Cristo para salvar o povo de Israel, lembrando sempre que o Senhor Jesus Cristo veio salvar o povo de Israel, o Senhor Jesus Cristo não veio salvar a mim, que sou gentio, ele não veio. Eu tenho que me agarrar a Israel para ser salvo. E me agarrar a Israel é me agarrar nas promessas que foram feitas para Israel. E dentro das promessas que foram feitas para Israel, é uma obediência à lei, inquestionável, só obedecendo. E digo mais: toda justiça que podemos praticar diante de Deus, ela começa com obediência à lei. Depois que se obedeceu à lei, até um copo de água fria que você der a uma pessoa, Deus não vai deixar de considerar o galardão da pessoa. Deus não vai deixar a pessoa sem receber o galardão, uma recompensa por isso.
Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Agora, pensar que no meio de tanta sujeira que o ser humano praticou e que levou o ser humano à morte lá no dilúvio, num tempo onde não existia lei, Deus não deu lei no tempo antes do dilúvio. Deus havia dado uma lei no Éden, que é não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Deus deu essa lei lá. E deu um juízo. Se você comer, certamente morrerá. Aí entra o período após o momento que Deus tira Adão do Éden. Surge esse momento, até chegar o dilúvio. Dentro desse período, não há lei. Deus não deu lei, não deu mandamento a ninguém. A ninguém. Deus não disse o que deveria ser feito para agradá-lo. Não disse. Nós não temos como adorar a Deus de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa justiça, de acordo com o nosso querer. Deus não quer isso de nós. Deus não quer. Nossa justiça é trapo da imundícia para Deus. Então, assim, nós não podemos querer fazer, como é que eu digo? Eu vou fazer isso aqui, eu vou cantar esse louvor para agradar a Deus. Você não consegue agradar a Deus com o louvor, por mais lindo que seja, se antes você não estiver vivendo a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Entenda isso, por favor. Não adianta você se enganar em relação a isso. Ah, mas a música fez muito sucesso, tem 100 bilhões de seguidores. Adianta. Pô, besteira. 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 Tá? A pessoa, nós precisamos de entender, tá? Que a gente quiser ou não quiser, tudo no reino de Deus começa com coisas simples, pequenas, simples, e que se tornam grandes. Uma semente você planta e se torna um milharal. A gente tem que entender isso. Deus não precisa de uma multidão de pessoas para começar uma multidão de gente. Não precisa. Deus criou Adão, ou melhor, Deus pegou Noé, a sua família, eliminou tudo que tinha ao redor, botou só os animais que estavam na arca com Noé, e dali ele fez a multidão de gente que há hoje. É impressionante. Só um minuto aí. Oi. Oi, oi. Que horas são agora? 3 horas? Eu nem sei que horas são. É, complicado mesmo, cara. Mas eu acredito que eles já devem fazer ainda. Eu tô no meio da live aqui. Eu tô falando com você, o pessoal tá me assistindo aqui. Tá, tchau. Bom, live é isso aí, né, gente? É live, né? Então, quer dizer, tudo acontece, né? A vida tá aí, seguindo em frente. Então, vocês não reparem, não. Não vou deixar de atender a ligação, porque a ligação é importante. É meu irmão tentando falar comigo. Bom, enfim, deixa eu colocar as coisas assim. É, é uma pena que às vezes eu fico fazendo essas lives, né? E infelizmente tem pouca interação. As pessoas parecem que não gostam de ouvir aquilo que precisam ouvir. Prefere viver se enganando. Prefere viver se enganando. É,
eu quero que você, que, sei lá, um dia assista esse vídeo, porque vai se transformar no vídeo, né? Vai ficar lá no YouTube, no Facebook. Vou ver se eu faço isso ou não. Deixar lá, porque tenho feito live aqui no Quai, eu sei que não fica guardado, não fica gravado. Mas no YouTube e no Facebook fica gravado. Então talvez eu deixe lá, para outras pessoas assistirem no futuro. Quem sabe? Vamos ver. Depois eu decido. Mas as pessoas, vocês todos precisam de compreender uma coisa: nós não temos outra vida para viver. Nós temos essa vida. Se você perder essa vida, acabou para você. Se eu perder essa vida, acabou para mim. É preciso que a gente dê valor ao que temos, porque a vida ela não é nossa. Nós só a temos enquanto somos. Nós só a temos enquanto somos alma vivente, enquanto temos vida que Deus está sustentando. Saiu daí, nós não temos vida. Nós temos alma, mas ter alma não significa estar vivo. Ter alma significa que você tem um lugar onde estão registrados todas as suas obras. Isso é ter alma. Alma é aquilo que reflete quem você é. Alma é aquilo que te descreve. Alma é aquilo que prova quem você foi por meio de suas ações através do corpo ou com o corpo e que ficaram registrados no livro de Deus. Para cada alma tem um registro. Quando ela nasce alma vivente, abre-se um livro no céu. E dentro deste livro está escrito todas as obras dessa pessoa. E quando a pessoa morre, esse livro continua existindo. A alma da pessoa continua existindo, mas a pessoa não está vivendo mais. Quando ela morre, ela não está vivendo mais. Ela não tem consciência, mas as suas obras estão registradas. Se a pessoa vir no futuro a passar pela segunda morte, aquela morte que vai acontecer depois que o juízo de Deus foi estabelecido, o que vai acontecer é que o livro dessa pessoa vai ser jogado no lago de fogo. E o livro dessa pessoa não vai mais ser usado para restaurar a vida dessa pessoa. Quando Deus ressuscita, Deus usa o conteúdo do livro para ressuscitar a pessoa em tudo que ela foi. É a mesma informação que está na nossa alma que nos ajuda a acordar todos os dias e nos lembrarmos de quem somos neste corpo que estamos vivendo. O corpo que você está vendo é de um homem de idade avançada. Agora, a minha mente, o meu ser, não tem idade. Eu não tenho idade. Porque a minha alma, o meu corpo envelhece, mas a minha alma não envelhece. Ela adquire experiência, mais informações acumuladas, mas a minha alma não envelhece. Agora, o corpo envelhece e morre. E sem o corpo eu não consigo viver. Então eu preciso do corpo, e o corpo, quanto mais jovem e saudável, aí é que eu estou ali, residente, morando ali naquele corpo. Agora, se eu perder o corpo, né, como acontece na morte, então eu não tenho mais lugar para viver. Mas a minha alma continua existindo na mente das pessoas, as pessoas vão lembrar de mim, das coisas que eu falei, os vídeos que ficaram registrados, os artigos que eu registrei por aí, vai ficar tudo aí. Aí todos vão saber, esse era o João Carlos. Mas cadê o João Carlos? João Carlos morreu. Então a vida dele está ali, mas ele não está mais. Como todos os outros que estão na história, seus parentes e tudo mais, que morreram. Eles morreram. A vida deles está registrada nos livros de Deus. E onde mais está registrada, João?
está registrado na sua mente, na mente das pessoas que conheceram eles, está registrado nas pessoas, passa a estar registrado na mente das pessoas para quem você fala. Meu pai, infelizmente, já se foi, já morreu, né? Então, quando alguém me fala alguma coisa, como era o seu Alexandre? Uma pessoa maravilhosa. E aí eu conto várias obras que meu pai fez e que levam eu a classificá-lo como uma pessoa digna, responsável, um pai maravilhoso. Então, essas obras que o meu pai praticou, essas vão acompanhá-lo por toda a eternidade. Isso aí não vai morrer nunca. Agora, ser alma vivente depende de corpo. Ser alma vivente, pessoa consciente da vida, como nós estamos aqui agora, nós carecemos que o corpo esteja com o espírito para que a alma exista e para que nós possamos viver e desfrutar da vida. Sem o corpo, a alma existe, mas ela não está consciente, ela está morta, ela está guardada no livro de Deus, tá? Até o dia que venha o juízo e fique estabelecido se vamos viver para sempre ou não. Aqueles que sofrerem a segunda morte não terá mais chance. Todos serão lembrados, mas eles não estarão vivos. Não estarão vivos. Eu posso me lembrar das obras que as pessoas praticaram e posso falar delas como se ela estivesse aqui, mas ela não está. Ela própria não vai mais fazer obra. Sabe, é um assunto tão simples, de certa forma, quando a gente fala, mas que há tanta complexidade no mundo. Quantas pessoas falam a respeito de alma como se fosse algo que eu nem sei entender? A Bíblia é tão clara de trazer informação sobre isso, tão clara. Mas o problema é que a pessoa abandona a Bíblia e pensa o que ela quer e diz o que ela quer. E se espalha pelo mundo aquilo que a pessoa quer. A pessoa pensa um monte de coisa, ela fica falando, falando, falando. Vai na Bíblia. Na Bíblia você não consegue fundamentar nada disso. Tá? Que a pessoa morre e ela está vivendo num plano espiritual. Isso não existe. A pessoa não está vivendo. Não está vivendo. Qual a prova que você ou qualquer pessoa tem de um morto que voltou à vida? A não ser as histórias relatadas na Bíblia, mas que morreram também, porque nesse mundo ainda ninguém vive para sempre. Todos têm um limite de vida que é 120 anos, que Deus estabeleceu lá em Gênesis capítulo 6. Deus deu oportunidade de vida a Noé, mas Deus estabeleceu que o tempo de vida do homem seria 120 anos. Então, assim, por mais desagradável que sejam as coisas que eu estou falando, eu te convido a você estudar a Bíblia. Eu te convido a ler a Bíblia. Eu te convido a ter consciência daquilo que Deus quer para a sua vida. Porque a verdade é uma só. Se você ficar nessa visão, a lei acabou, não tem que guardar o sábado, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, você vai ser contado com os perdidos. Porque há uma coisa que você precisa entender. Você precisa entender porque Deus salvou Noé e sua família. Se você entender porque Deus salvou Noé e sua família, você vai entender que você precisa ou não precisa guardar o sábado, que você precisa ou não precisa respeitar a família. O fundamento deste mundo, o grande fundamento deste mundo que nós estamos vivendo, é nós imitarmos o nosso Criador e vivermos de acordo com os seus estatutos e juízos. Suas leis, seus mandamentos, estatutos e juízos. Lá no Éden, Deus deu um mandamento, um estatuto e um exemplo de conduta. E dentro do mandamento também tem o juízo.
Qual é o juízo? Certamente morrerás. De toda árvore que há no jardim você comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal você não vai comer dela. Se um dia você comer, certamente morrerás. Agora devemos nos lembrar que Deus não disse que iria matar. E devemos nos lembrar que Deus não mata. Deus tira a vida. Quem mata é o homem. Deus não. Por que que não? Na morte, quem morre não sente dor. Se a pessoa morreu, ela não sente dor. Quando você está dormindo, você não sente nada. Quando você pega no sono profundo, a vida está acontecendo, você não está nem aí. Nada para você importa. Nada para você faz diferença. Você está seguindo em frente. Você está vivendo. E de repente chegou o momento onde você vai, cansado, deita e dorme. Aí você apaga. Aí de repente você acorda. Opa, o que aconteceu? Que horas são? Quanto tempo eu dormi? Não é assim que acontece? Cadê meu relógio? Cadê meu celular? Aonde que está isso? Onde é que está aquilo? Porque você pode ter colocado o celular no lugar, mas se alguém tirou, você não sabe, você nem viu. Então, acordar é como ressuscitar todo dia. Só Deus é capaz de trazer a pessoa à vida depois que ela morre. Isso é chamado de ressurreição. Então, entenda bem. Nós precisamos de levantar este assunto. Por que Deus salvou Noé e a sua família? Por quê? Noé andava com Deus. Noé era justo entre seus contemporâneos. Por quê? Que justiça que ele praticava? Já que nós não podemos adorar a Deus do nosso jeito, já que a nossa justiça é trapo de imundícia, já que aquilo que é elevado perante os homens, aquilo que é elevado entre os homens perante Deus é abominação, então aquilo que nós achamos importante perante Deus é abominação, isso está escrito. Não vou dizer onde, porque eu acho que vocês têm que ler a Bíblia da mesma maneira que eu li. Eu não vou ficar aqui ensinando Bíblia para ninguém. Não estou aqui para ensinar a Bíblia. Eu estou aqui para levantar um assunto que vocês precisam descobrir na Bíblia para poder transformar o coração de vocês naquilo que precisa ser transformado. Porque Deus espera um crescimento de nós em direção a Ele. Então, apesar de eu estar dizendo, está escrito, eu sei que está. Onde está? E por que está? Mas essa é uma descoberta que vocês, cada um de vocês, precisam fazer. E isso é só através da leitura bíblica. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Vocês precisam de ler a carta de Deus para nós. Precisam de ler, precisam de colocar no coração, colocar em prática e transformar as nossas vidas, transformar as vidas de vocês pela renovação do entendimento que a Bíblia vai trazer. Havia sobre o mundo uma condenação. Era o fim da humanidade se não houvesse redenção. Mas Jesus olhou para o mundo e disse: deixa que eu vou, minha vida pela deles eu dou. Jesus olhou pro mundo e disse: eu sou o Remedor, minha vida pela deles eu dou. Então Isaías profetizou: virá o Redentor, Jesus, o nosso Salvador. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz.
apresentou à humanidade. Ele é a palavra da verdade. A palavra viva, a palavra da verdade foi anunciada à humanidade. Mas para o mundo viver, ele teve que morrer. Mas não há o que temer, pois o cordeiro que foi morto já ressuscitou. Para sempre vive o Salvador. Pois o cordeiro que foi morto já ressuscitou. Para sempre vive o Salvador. Jesus vive e é o Senhor. Voltei, tá? Eu voltei a tinha colocado uma música para vocês não ficarem sem nada, né? Enquanto eu saí para fazer um lanche. Mas voltei. Eu quero agora atacar. Eu quero, vou entrar direto no assunto que a live é, porque eu penso que ela é necessária ser falada no mundo, tá? E Samuca, o show, eu queria ver mais. É só ficar na live, só ficar na live. Bom, vou falar, e o que eu vou falar, como eu vou deixar registrado a parte dessa live lá em vídeo, para ser vista posteriormente, então eu vou entrar no assunto. Por que Deus salvou Noé e sua família? Por que Deus salvou Noé e sua família? Antes, nós precisamos fazer algumas considerações para responder a essa pergunta. Está escrito que Deus não aceita que nós o adoremos do nosso jeito, porque a nossa justiça é como trapo da imundícia. Então Deus não aceita que a gente faça do nosso jeito. Tem que ser do jeito dele. Deus só aceita que nós o adoremos do nosso jeito depois de fazermos toda a sua vontade. Ou seja, depois que a gente faz aquilo que ele nos pediu, aí nós podemos, em cima disso que ele nos pediu, usarmos de nossa criatividade para servi-lo. Mas, basicamente, primeiro de tudo, é fazer a vontade dele segundo a lei dele. Então, são considerações importantes. Tá? Outra coisa, a lei da qual fala o mundo evangélico de hoje, a lei foi dada no Monte Sinai. Então, nós precisamos de lembrar que Noé, que viveu antes do dilúvio, então a lei foi dada no Monte Sinai cerca de 1.500 anos depois que o dilúvio terminou, que aconteceu tudo que tinha a acontecer. Então, esse tempo depois, eu nem estou levando em consideração 1.500 anos, tempo exato, tá? É mais ou menos por aí. Eu não parei para pensar, não, mas foi mais ou menos isso aí, talvez até mais. Porque Noé viveu 350 anos depois, né? Que ele saiu da arca. Aí depois teve as gerações que vieram depois. Aí veio Abrão,
depois Isaac, Jacó. Israel ficou 430 anos lá no Egito. E depois, então, foi para o deserto, e lá no Monte Sinai o Senhor deu a lei. Então, assim, muita coisa aconteceu depois que Noé saiu da arca. Teve a multiplicação, né, do povo, né, das pessoas na terra, para que depois viesse a acontecer coisas onde Deus deu a lei no Monte Sinai. Então, Noé não tinha a lei para saber aquilo que agrada a Deus. Noé não tinha. A palavra diz que Noé andava com Deus. Andava com Deus como? O que significa Noé andar com Deus? Esse é uma informação que está implícita nessa frase. Noé andava com Deus. E porque Noé andava com Deus, a palavra registra que Noé era um homem justo entre os seus contemporâneos. Então, Noé fazia algo mais além de andar com Deus, porque ele era um homem justo entre os seus contemporâneos. Nós devemos também lembrar, está registrado na Bíblia, que os homens ali naqueles dias, está escrito assim: e viram os filhos de Deus que os filhos dos homens, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si todas quantas quiseram. Então, o homem tomava um monte de mulher para si. Noé foi um homem que viveu com uma única mulher, e com esta mulher, Noé teve 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. E diga-se de passagem, Noé não teve mais filhos depois que saiu da arca. Então, assim, Noé foi marido de uma só mulher. E se nós olharmos lá para os preceitos de Deus, lá no Éden, Deus deu um estatuto. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Se há 2 numa só carne, não existe separação. Se há 2 numa só carne, é até a morte. Porque não se separa da carne para morrer, né? Entendeu? Ou seja, você não vai largar pedaços do seu corpo por aí, né? As pessoas fazem de tudo para zelar pelo seu corpo, para cuidar bem do seu corpo, né? Para mantê-lo saudável. Todas as pessoas fazem isso, e as que não fazem devem fazer. Então, qual a justiça que Noé praticava para que Deus pudesse vê-lo de forma diferente daquela que ele via todos os homens ali? Deus, logicamente, usou uma forma de avaliar a vida de Noé, para poder separá-lo dos demais homens que havia ali, que eram contemporâneos de Noé. Veja, a outra coisa que nós precisamos de considerar é aquilo que também está registrado na Bíblia, que aqueles que vivem sem lei, perecerão. Perecer é mais que morrer, porque quem morre vai ser ressuscitado, vai receber um julgamento. Porque nos dias de hoje, principalmente, porque hoje quem morre um dia vai ser ressuscitado para ver o Senhor Jesus Cristo voltar e depois receber o juízo de Deus. Já vai? Tá bom. Amém. Vai com Deus também. Então, não há da parte de qualquer pessoa que lê a Bíblia e que segue aquilo que nela está escrito, essa pessoa ela não tem condição nenhuma de dizer que Noé era uma pessoa que fazia a vontade de Deus, que era uma pessoa que vivia de acordo com a lei de Deus, uma pessoa que ninguém pode dizer isto, tá? Sem dizer que lei que era essa, porque a lei do Monte Sinai não estava dada, não tinha sido dada.
Então, essa justiça que Noé praticou era baseado em quê? Em qual era a conduta de Noé que no meio dos homens que existiam naqueles dias chamou a atenção de Deus? Essa é a resposta que precisa ter. E quem tem essa resposta traz com certeza para os dias de hoje elucidação a respeito das coisas erradas que são pregadas no meio das igrejas hoje em dia. Tem muitos pregadores que pregam com veemência e insistem nisto, que a lei de Deus não existe mais. Não tem que ser obedecida. Quer dizer, se a lei de Deus não tem que ser obedecida, cada um serve a Deus do jeito que quer. Cada um vai fazer aquilo que ele entende que agrada a Deus. Foge completamente daquilo que a palavra de Deus registra, já que fala que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Já que o Senhor Jesus Cristo diz que aquilo que é elevado entre os homens perante Deus é abominação. Então, assim, se nós fizermos o nosso jeito sem considerarmos o jeito de Deus, Deus não vai se agradar. Não vai se agradar. Antes de nós servirmos a Deus do nosso jeito, como eu falei, a gente precisa de primeiro descobrir o que Deus quer que faça. E depois que nós fizermos isto, alcançarmos diante de Deus a graça, aí então nós poderemos e teremos justiça suficiente para servi-lo de acordo com a nossa vontade. Se nós quisermos oferecer a ele alguma coisa, tá? Como será, obviamente, com base na justiça de Deus que nós já praticamos pela lei, aí então nós vamos ter justiça em nós mesmos para servir a Deus, tá? Porque a pessoa ela vai se transformando ao obedecer os mandamentos de Deus, ela vai se transformando pela renovação do entendimento da pessoa. Então, a justiça que Noé praticou lá atrás fez com que nós pudéssemos estar aqui. Se a justiça que Noé praticou é a razão de nós estarmos aqui, nós temos que descobrir que justiça é essa que Noé praticou. Porque se Noé achou graça em Deus, porque agiu como agiu, nós precisamos de entender que graça é essa. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo veio aqui para salvar aqueles que foram salvos do dilúvio e que escolheram andar de acordo com a vontade de Deus. Porque muitos, depois que Noé se multiplicou sobre a face da terra, né? E estão aí andando neste mundo, tá? Eles não vivem de acordo com aquilo que Noé viveu, não praticam a mesma justiça que Noé praticou e nem sabem que justiça é essa, nem levam em consideração. Até no meio evangélico isso não é levado em consideração. E ainda por cima diz que a lei lei de Deus hoje acabou. Quer dizer, então são pessoas que vão servir a Deus como, né? Como é que elas vão conseguir agradar a Deus se elas não fazem aquilo que Deus manda? E o Senhor Jesus Cristo diz o quê? Só entra no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí tem aqueles que fazem milagres, expulsam demônios, fazem pregações maravilhosas. Como é que fica essas pessoas? Fica do jeito que o Senhor Jesus Cristo responde. Muitos me dirão naquele dia, mas em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós expulsamos demônios. E em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E o Senhor Jesus Cristo diz assim, e eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem não obedece à lei de Deus pratica iniquidade. Iniquidade é injustiça. Porque iniquidade fala daquilo que não é equilibrado. E para haver equilíbrio, é a balança mostrando o equilíbrio. O peso de um lado e de outro
são idênticos, e no meio dela reside a justiça. Nem para um lado, nem para o outro. Deus não se agrada de extremismos. Não se agrada de extremismo. Deus não quer nem para você vá nem para a direita nem para a esquerda, como disse a Josué. Deus quer que nós façamos aquilo que Ele nos pede. E se nós fazemos o que Ele nos pede, aí encontramos graça em Deus, para aí então, quem sabe, nós ofertarmos algo além para Deus, além do que Ele nos pede. E na verdade Ele espera mesmo isso de nós. Porque o Senhor Jesus Cristo diz assim: a qual servo se louva quando ele faz aquilo que se manda? O empregado não tem o que reclamar quando ele faz exatamente aquilo que manda e recebe o salário que ele tem por aquele trabalho que ele fez. Ninguém tem nada para reclamar. Nem o patrão, porque o patrão recebeu o serviço que tinha que receber. E nem a pessoa, porque recebeu o salário que tinha que receber pelo serviço que fez. Qual é o servo que se louva? O servo que, depois de fazer tudo aquilo que ele foi planejado para ele, pensado para ele ainda tem algo mais a oferecer. E essa aí é que é a questão que nós devemos levar em consideração. Eu falo essas coisas para vocês, assim, do jeito que estou falando, porque eu vejo que é inútil ficar recitando textos bíblicos na internet. Milhões de pessoas fazem isso. E a Bíblia não é para ser entendida por um verso, por um livro. E a Bíblia não se entende só por você ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia de capa a capa e quando você terminar, você não entender nada. É preciso que você leia a Bíblia e pare para meditar nela. Deixe ela fluir na sua mente. Deixe a sua mente trabalhar com o conteúdo que você leu. E aí, então, você vai se surpreender com os entendimentos que vão surgindo. Agora, achar que você vai ler a Bíblia de capa a capa e quando você terminar, você é um doutor, dançou, perdeu. Porque você vai acabar fazendo aquilo que muitos pregadores fazem. Muita gente vai para uma faculdade de teologia e quando ela sai da faculdade de teologia, ela é um pastor formado. Só que não basta o conhecimento que vem do homem ou que vem através da Bíblia para você compreender os preceitos de Deus. É preciso que a palavra de Deus entre em você. E é preciso que você medite sobre a palavra de Deus. Depois de 25 anos, eu ainda venho compreendendo coisas que no princípio eu não compreendia. Dentre estas coisas está essa pergunta. A resposta a essa pergunta: por que Deus salvou Noé e sua família? Eu sei a resposta. Eu entendo que sei a resposta. Mas eu não quero responder para você assim, sem um questionamento da sua parte para si mesmo. Quero que você pare para pensar. Quero te convidar a participar das lives. Quero te convidar para que a gente possa falar sobre isso em outros tempos. Porque isso é por demais importante para os tempos de hoje. Ok? E eu agora vou terminar a live. Vou terminar a live porque eu vou descansar um pouco. Diga-se de passagem, hoje é sábado. Eu descanso no sábado. Sábado é o dia do meu descanso. E é isso que eu vou fazer agora, descansar um pouco. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Porque Deus salvou Noé e a sua família. Aí está a resposta do porquê o Senhor Jesus Cristo veio e porquê o Senhor Jesus Cristo disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Muita gente responde essa pergunta. Ou melhor, muita gente pensa que entende aquilo que o Senhor Jesus Cristo quis dizer para aquela mulher samaritana.
Mas quando eles falam, eles na verdade não entendem o que estão falando. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem outra frase que o Senhor Jesus Cristo diz que precisa ser entendida. Chegará o dia, e agora é. Ó, chegará o dia, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Muitas pessoas estão apegadas às religiões, apegadas àquilo que os pastores e padres pregam. E eles ficam 10, 20, 30, 40, 50 anos naquela denominação, fazendo coisas que são de acordo com a denominação, com aquilo que é pregado dentro daquela denominação. E não sai para compreender o que há de maior a ser conhecido, entendido e praticado diante de Deus. Ninguém está dizendo para você não participar de uma religião. Eu estou te dizendo que ela não pode ser suficiente para você. Porque o ponto máximo de qualquer cristão é compreender a vontade de Deus pela Bíblia. Você pode debater o assunto com qualquer um, mas você não pode, de maneira nenhuma, achar que qualquer pessoa tem todo o entendimento a respeito daquilo que Deus quer falar para você. Se fosse assim, a Bíblia eu acho que não teria sido escrita. Deus escreveu, inspirou pessoas para falar sobre ele, sobre o plano de salvação que ele tem para nós, através da Bíblia, para que você conheça. Você tem que ler, meditar, para que você possa falar. Tá? Tem outra frase que o Senhor Jesus Cristo diz que é bastante contundente. O Senhor Jesus Cristo disse para o homem que queria segui-lo, mas antes queria enterrar o seu morto. O Senhor falou: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu vem e me segue. O decreto de morte existe para todos aqueles que não aceitam o Senhor Jesus Cristo. E para os que aceitam, há um julgamento que o Senhor vai fazer. Aqueles que são joio e que são trigo. Isso é um pensamento que precisa se ter e se entender corretamente. Se alguém quer ter a salvação e se alguém quer fazer a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, tem que responder essa pergunta. Chegará a hora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Tem que entender por que o Senhor falou isso, para que você possa compreender a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, eu vou deixar vocês agora, tá? Eu estou com sono. Eu preciso dormir um pouco. Fico triste que ninguém interagiu, ninguém falou nada, as pessoas entram e saem da live, tá? O assunto é de extrema importância, mas parece que as pessoas não estão interessadas. A minha parte eu fiz, eu vou deixar registrado para que testemunhe diante de Deus que a minha parte eu fiz. Fiquem com Deus. Até a próxima live.